Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, Ministério de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos agora chegando ao finalzinho desse trimestre tão abençoado que vimos família, um projeto de Deus, que foi escrito pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Estamos na lição, terminando aqui o trimestre já, finalzinho, mas para encerrar com chave de ouro, nós estamos na lição de número 11. Lição de número 11, relacionamento ideal entre pais e filhos. Você não pode perder essa lição, então prepara aí o seu coração, prepara o chamate, a muca, a água, o tererê, o pererê, o açaí, a acerola, e se você estiver lá no sul também, chimarrão, e a gente aqui no sudeste, o nosso café, o meu já está aqui, porque é rapidinho, passa rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta, tem muita coisa boa, você não pode perder. Logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Então, já voltamos aqui, estamos muito felizes de ter você conosco. Bom, se você quiser ajudar o canal, você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro, você terá vídeos exclusivos. Tem uma playlist, daqui você entra no canal, na nossa página, aqui no YouTube, nosso portal, você vai encontrar ali uma playlist, está lá, vídeos exclusivos para membros. Aqueles vídeos você vai ter direito. Você contribui com uma parcela muito pequena, seu nome está lá no finalzinho como muito obrigado. Você ser um colaborador, me ajudar com esse recurso financeiro para manter esse canal. Se você quiser conteúdo exclusivo, plano de aula, aula bônus, mais aprofundada sobre cada lição que eu entrego toda semana nos e-mails que são cadastrados no Apoie-se, então você precisa ser apoiador. Seja apoiador, tem um link também aqui embaixo. Sendo apoiador, você vai receber toda semana, sexta-feira, no seu e-mail, o material que a gente produz exclusivo. Você vai me ajudar com uma quantia bem pequena para você, mas que para nós será muito importante. Tem vários valores, aceita Pix, boleto também, e você também terá o seu nome lá atrás como um sinal de muito obrigado. Quero agradecer porque essas pessoas que nos ajudam, tanto os membros quanto os apoiadores, são as pessoas que nos ajudam a fazer esse canal, a manter de pé, esse propósito do nosso coração de levar a boa semente. Lembrando que todos aqui têm vídeos também e também tem conteúdo, também tem plano de aula, slide e chamada de lição, uma série de conteúdos que é produzido pela equipe Boa Semente, essa equipe maravilhosa que me ajuda, espalhada aí no Brasil inteiro, professores, professoras, superintendentes estão sempre nos ajudando. Nós temos uma comunidade no Zap, o link está aqui embaixo e é só você clicar e você entra lá e escolhe qual opção que você quer. Então, se você quiser receber esse conteúdo, é só você escolher lá, receber conteúdo, material gratuito dentro da comunidade. Dentro dessa comunidade, só eu posto e essa equipe, E tem diversos grupos GBD ali. Você não precisa entrar em todos, é só esperar que eu vou postar o material no grupo de avisos. Ok? Bom, e também lembrando que quando você entra nesse Zap 96517-2154, você vai ter ali as opções de fazer, se você quiser saber mais sobre o curso de professores GBD, ou curso de superintendente, ou curso de escatologia, O pessoal está na moda aí, essa história aí de macetar o Apocalipse. Tem muita gente que não sabe sobre o Apocalipse. Eu tenho um curso lá sobre isso. E mais tarde eu falo mais um pouquinho sobre ele. Aí, lá nesse nosso Zap, você vai ter a opção de escolher o curso que você quer, ou se você quer apenas ir para o canal, se você quer ser um apoiador, enfim. É só entrar ali, e também ali é o caminho para você ir para o grupo dos jovens. Aqui também a minha filha, Poliana, ela grava toda semana, junto com o Rômulo, o seu noivo, as aulas da revista Conectar Mais. Tá vendo? Quanto conteúdo aí, coisa boa que é preparada para você. Vamos à lição de hoje, lição de número 11. Lição de número 11. Relacionamento ideal entre pais e filhos.
Texto áureo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:4. Verdade aplicada: os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, mas os pais não podem provocar a ira nos seus filhos para não perderem o ânimo. O objetivo da lição são 3: apresentar as atribuições dos pais, destacar a função dos filhos e explicar os deveres entre os filhos e os pais. Texto de referência: Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Efésios 6. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Os hinos são 224, 314 e 318. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na tua presença gloriosa, estamos, ó Deus, mais uma vez, te agradecendo, ó Pai, pela essa oportunidade que Tu nos dá, nos concede, de podermos, Senhor, estudar a Tua Palavra. Quero te pedir que o Teu Espírito Santo nos oriente mais uma vez, esteja conosco para poder, Senhor, falar aos nossos corações e também tocar em cada vida. Nos instrua, Senhor, de uma forma muito especial para que possamos entender e compreender a Tua Palavra. Te peço uma bênção especial para cada professor, para cada professora, cada superintendente, cada filho teu, filha, Senhor, que tem buscado a Tua presença, tem procurado fazer a diferença no reino. Pai, eu te agradeço porque, Senhor, essa escola bíblica dominical tem sido bênção para muitas famílias, ó Deus, que precisam de Ti. E também, Pai querido, porque esse canal, Senhor, que Tu tens levantado, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra, tem alcançado lugares, ó Deus, que eu nem imaginava. Mas, Senhor, fico feliz, ó Deus, por ser apenas um canal. E eu te peço que Tu fale através de nós, que Tu seja através de nós, que Tu use, Senhor, a mim como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, humildemente, porque nada tenho de mim mesmo para dar, mas eu peço que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, nos instrua, nos conduza, mova-se através de nós, e no momento que essa pessoa estiver assistindo esse vídeo, seja tocada, seja, Senhor, visitada pelo Teu Espírito. Fica conosco, Senhor, nos acompanhe sempre. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje é uma aula que fala sobre pais e filhos, relacionamento pais e filhos. Os relacionamentos de pais e filhos nunca foram fáceis. A verdade é que essa ideia de pais e filhos é uma ideia que a gente às vezes não entende bem ou não compreende, e acha que é uma relação às vezes de harmonia, mas na verdade é muito complicado. É muito complicado porque os pais são diferentes dos filhos. Isso é uma coisa inegável, por mais que se pareça, por mais que seja, que venha da mesma pessoa, tenha o mesmo DNA, mas são diferentes. São de tempos diferentes, são gerações diferentes. E por isso mesmo há um conflito, né, entre essas gerações, entre pais e filhos. É algo que a igreja ela não está livre disso acontecer. Então, mesmo no seio da igreja, nós vamos encontrar pais cristãos, né, que muitas das vezes vão errar com seus filhos, muitas vezes vão cometer algum tipo de erro, vão cometer algum tipo de exigência acima do normal, enfim, que vai dificultar, né, que essa pessoa, que esse cristão possa prosseguir na presença de Deus, ter um relacionamento familiar mais prazeroso. Então, isso é um fato, não é um relacionamento fácil, não é um relacionamento simples, mas é um relacionamento possível. Pais e filhos é um relacionamento possível. Então nós vamos buscar hoje, né, o texto não fala sobre esses autores, mas eu vou buscar hoje, não que eu vou sair da revista, eu vou buscar exemplos na Bíblia de bons pais e de filhos, para que no segundo tempo, no segundo momento, a gente possa aplicar isso à nossa lição. Então, ao invés da gente ficar só baseado nesses textos aqui, eu vou te dar esse conselho também, porque
Esses textos nós já lemos, nós já estudamos, nós já estamos na lição de número 11, com certeza a gente já deve estar até um pouco saturado de estar falando praticamente o mesmo assunto. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou recorrer à Bíblia e buscar exemplos que a gente possa aprender com eles sobre pais e filhos. Bom, primeiro exemplo, né, vou dar o exemplo positivo, né? Exemplo de pais assim como positivo. Primeiro pai que eu acho na Bíblia como exemplo positivo. Bom, e quando eu falo pai, eu falo genericamente pai e mãe, mas eu vou buscar hoje mais a figura paterna. Primeiro pai que eu acho exemplo na Bíblia é José. José é pai de Jesus. Por que eu acho que José é o pai de Jesus? José é um homem que é modelo, né? Ele é modelo tanto como marido, como modelo como pai. Quando Cristo vem ao mundo, quando Deus se faz homem, habita entre nós, né? Escolhe ali Maria entre todas as mulheres, é porque era um casal muito diferenciado, né? Maria era uma mulher simples, uma mulher camponesa, mas uma mulher muito corajosa. Porque vai acontecer com ela algo extraordinário, algo sensacional, algo que impensável, como diz Isaías, né? A virgem conceberá. É algo impensável. Como uma virgem pode conceber? Então, era uma mulher de fibra, uma mulher de caráter, uma mulher muito nova, né? Novinha, 13, 14 anos, porque era essa a idade que se casava na época, mas uma menina de muita fibra, de muita garra, né? Porque ela bancou isso aí, ela foi até o final. O anjo lhe apareceu: não temas, você que está dentro de ti foi gerado pelo Espírito, e o seu nome será Jesus, Salvador do mundo. E ela leva isso até o final, e não foi fácil, porque ela lidou com várias contradições. Embora Jesus fosse Deus, também era seu filho, e ela estava cuidando de alguém muito especial, que seria o próprio Messias. Depois ela vê, né? Depois ela vê o seu próprio filho sendo morto, ela vai até a crucificação, então não foi nada fácil. Por outro lado, José foi um homem também muito especial, porque José ele poderia ter abandonado Maria, ele poderia ter deixado Maria, ele poderia ter mandado apedrejar Maria, porque como assim uma mulher engravida sem que ele tivesse conhecimento, sem que ele tivesse tido nenhum tipo de relacionamento sexual? Ele foi muito honesto, ele foi muito homem, né, no sentido da palavra, e criou Jesus. Ele entendeu essa proposta, ele foi perseguido também. Você vê que logo no comecinho em Mateus fala que eles foram perseguidos por Herodes, eles tiveram que fugir para o Egito, e de lá do Egito o anjo aparece para ele e fala: volta, porque aquele que desejava matá-lo já morreu. Então ele retorna. Então era um homem que tinha conexão com Deus também. Deus falava com ele, o anjo falou com ele: não temas em receber Maria, porque o que está dentro dela foi gerado pelo Espírito. Jairo também é esse exemplo de pai que ele busca, né, o bem-estar do filho. No caso, ele tem uma filha e ela adoece, a Bíblia fala que ela adoece, e ele vai até Jesus e busca ali socorro, busca ajuda. E ele era um homem que nem judeu era, mas ele se expôs muito nesse caso, ele correu o risco de ser julgado pelas pessoas, porque afinal de contas andar com Jesus, né, significava às vezes risco de morte, porque ele não era querido, não era bem visto. Jesus andava com pecadoras, com pecadores, né, com pessoas pobres que naquela época eram muito mal vistas, e Jairo era um homem importante na sociedade que estava ali na Palestina. Então Jairo é um homem que vai ali e busca a cura da filha. Então é um exemplo de um pai que se esforça, que faz de tudo, né, pelos seus filhos. Agora, nós também temos exemplos negativos de pais, né? E temos muitos, mas eu vou citar só um exemplo: Davi. Davi é o exemplo de alguém que tem sucesso fora de casa, mas insucesso dentro de casa. Nem sempre as batalhas ganhas, as guerras ganhas fora de casa representam o que nós somos dentro de casa. Davi é esse exemplo dessa contradição. Um homem que um homem que trouxe expansão do reino, um homem que venceu os desafios maiores que podiam existir na época, um homem que derrotou os gigantes, um homem que pegou e venceu os filisteus e os antigos inimigos, né, mortais do povo judaico, e ele consegue ali vencer. Um homem que construiu, que tomou a cidade de Salém, transformou na capital em Jerusalém, e ali também seria o local onde ele desejava construir o templo, mas um homem que ao mesmo tempo dentro da sua casa era um homem
características muito negativas, como pai e como esposo. Como pai, o primeiro exemplo que a gente tem é o que ele faz, né, com Betseba, né? Ele, ao invés de ir para a guerra, ele fica em casa, observa Betseba tomando banho, e ele então a possui, ele a toma para si, sem querer saber de quem ela era casada, qual era a sua relação, sem perguntar se ela tinha desejo ou vontade, alguma coisa assim. Ele então a toma como uma mulher, ele não se casa com ela, ele a possui, né? Ele tem relações sexuais com ela. E depois, né, como você sabe da história, termina por fim, né, tramando a morte do seu marido. Então, Davi como pai já é extremamente complicado. E aí, Davi como marido extremamente complicado, e como pai também. Então, desses muitos filhos aí a gente pode citar, né, tem um grupo de filhos que estão no palácio que vão mostrar um pouco de quem é Davi enquanto pai, né? Davi é pai de Absalão, Davi é pai de Adonias, Davi é pai de Salomão e Davi é pai de Amon e também de Tamar. A questão, um dos filhos dele, né, ele acabou por desejar Tamar, e diz a Bíblia que ele foi e possuiu Tamar, violentou Tamar, né, ele estuprou a Tamar, estuprou a própria irmã. E o problema todo é que Davi não fez caso, Davi não falou, Davi não chamou atenção, Davi não redarguiu, e o fato dele passar a mão por cima da cabeça, ele se levanta contra isso, ele cobra explicações do pai, ele cobra explicações do irmão, que nada faz, Davi se silencia. E esse exemplo do Davi é Davi mostra que um pai, né, precisa conversar, precisa abrir diálogo, que a gente vai ver na nossa revista, né? Ele precisa abrir espaço para conversa, um diálogo franco. Às vezes, nós entendemos ou pensamos que chamar a atenção de alguém vai fazer com que essa pessoa se não goste de nós, né? Muitas das vezes nós queremos essa aceitação. E nesse sentido, Davi se transforma num pai omisso, né? Porque ele não abriu o diálogo com seu filho. Muitas das vezes nós achamos, né, que é melhor não falar nada, é melhor fingir que não está vendo, melhor fingir que não está acontecendo, mas só que quando você faz isso, você dá uma mensagem muito clara para os filhos. Você está dizendo que ele pode fazer tudo, você está dizendo que você não se importa com o que ele faz, você está dizendo que você relativiza o certo e o errado. Mesmo naquele tempo, né, principalmente naquele tempo, o incesto era proibido, né, não importasse que o Davi fosse rei, inclusive ele já tinha saído de um problema muito sério, né, que ele já tinha feito, que era tomado a mulher de Urias. Então ele sabia muito bem que a lei não permitia que, mesmo ele sendo rei, né, pudesse transgredi-la, e que a família real deveria ser exemplo para a nação. E a família real, como exemplo para a nação, estava demonstrando que dentro da própria família real, né, havia muita podridão, muita sujeira. E como Absalão não concordava com essa situação, mas levantou-se contra, Absalão foi e matou o seu irmão, matou a Amon. Mas Davi não o repreendeu, Davi não o chamou atenção. Absalão errou lá na frente, atrás, né? Davi nada fez. Depois, Absalão foi e matou o seu irmão, e Davi também nada fez. Talvez ele tenha fechado os olhos, né? Há muitas pessoas, diante dos problemas, elas preferem fechar os seus olhos, preferem fingir que não está acontecendo nada, fingir que aquilo não é real, mas não adianta. Problemas são para ser resolvidos, problemas precisam ser resolvidos. Problemas que não são resolvidos, eles sempre retornam. É como você tentar sepultar alguém que está vivo, né? Quando você tenta sepultar algo que está vivo, aquilo sempre retorna. É como os fantasmas, né, que estão dentro do nosso subconsciente, os fantasmas que estão guardados dentro de caixas, dentro de porões, que assombram, retornam e cobram o preço. Davi nada fez quando Absalão fez esse pecado terrível, que é a morte do seu irmão, lembrando aí Caim e Abel, né? Que foi o fato que Caim então vai e mata Abel de novo, dentro de uma família, um irmão matando o outro, e você observa que Davi nada faz. Davi só vai tomar uma posição quando Absalão então quer tomar as esposas de Davi. E depois desse fato de desejar as esposas de Davi, as concubinas de Davi, se deitar com as mulheres do seu pai, ele então começa a querer tomar o seu próprio reino. Observe como um pai omisso, um pai inconsequente, um pai
que permite, um pai permissivo, né? Ele vai cedendo hoje, ele cede amanhã e não tem fim, não tem caminho. O único fim que nós vemos nisso, trazendo para os dias atuais, ou é a cadeia ou é o cemitério. Quando os pais não se posicionam nesse sentido, não há outra escapatória. Ou eles batem de frente com a polícia e são mortos, ou eles entram para o caminho errado e são mortos, ou eles vão parar na cadeia. Não tem outra saída. Infelizmente, muitos desses filhos chegam mesmo a matar os pais. Vira e mexe, nós vemos no noticiário, né, filhos que assassinam seus pais, que matam seus pais, que tomam a herança dos seus pais, que não respeitam os seus pais. E quando nós observamos isso, nós pensamos que isso é de agora, que foi ontem que aconteceu. Não, isso já veio lá atrás. Veio, sabe quando? Veio de berço. Por isso que a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deva andar, e mesmo quando crescer, não se desviará dele. Ensinar, faltou uma correção, faltou lá no comecinho de tudo chegar e avisar, mostrar o caminho, repreender, né? Algumas pessoas esperam para repreender quando já está adulto. Não, quando for mais maduro eu vou falar, quando crescer mais um pouquinho e entender, eu vou falar. Não, você tem que fazer isso de berço. É de berço que se ensina cuidado, moral, coisas boas, né, são ensinadas de berço, valores são ensinados de berço, é quando a criança nasce. Não tenha medo de seus filhos tenham raiva de você. Não, eu não vou fazer isso porque meus filhos vão me odiar. Não vou fazer isso porque meus filhos não vão gostar mais de mim. E o que a gente observa muito hoje são esses pais permissivos como Davi, né? Que eles não corrigem seus filhos, eles não lidam com seus filhos, não repreendem os seus filhos, porque eles querem ser amigos dos filhos. Eles acham que se eles chamarem a atenção, que se eles cobrarem dos filhos, os filhos não vão gostar deles, os filhos não vão ter nenhum tipo de amor a eles. Então eles estão permissivos, eles deixam que os filhos façam o que querem fazer, e por conta disso hoje estão amargurados, estão amargurando aí, né, filhos violentos, filhos que fazem coisas terríveis contra os pais, porque mais cedo, né, faltou alguém para corrigir. A Bíblia diz que Deus nos repreende, né? A palavra diz que Deus repreende e açoita todos aqueles que têm como filho. Então Deus, ao nos receber como filho, Ele nos corrige. A correção não é ruim, a correção é boa. A correção faz parte da composição do nosso caráter. E Davi, então, só vai ter expressar alguma situação quando Absalão, então, agora toma o reino, tenta tomar o reino, dividir o reino, e ao tentar dividir o reino, tomar exército para ele, ele luta contra o exército de Davi e ele é morto em batalha. Só assim é que Davi vai dizer a famosa frase: Absalão, Absalão, meu filho. Por que ele não disse isso antes, lá atrás? Por que ele não repreendeu Absalão quando ele estava com interesse em Tamar? Por que ele deixou as coisas chegarem nessa escalada de situações até chegar numa situação incontrolável? Quase que ele mesmo morre e o garoto acabou, o homem, né, no caso Absalão já formado, acabou perdendo a sua própria vida. A sua família dentro de casa era uma derrota. Uma derrota. Semana passada nós vimos como é que quando nós nos enfiamos na igreja, nos trabalhos da igreja, isso não garante para nós uma família abençoada. E nós vimos também que a maior obra que Deus quer fazer não é lá na igreja, a maior obra que Deus quer fazer é dentro de nós. Isso é muito interessante. Hoje é um exemplo que a gente está vendo de alguém que achou que ele era rei, que Deus usava, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava tudo certo, mas que dentro da sua casa ele deixou correr frouxo. Isso foi ser muito, mas muito ruim. Para preservar essa situação, dessa criação permissiva de Davi, essa ausência de Davi, talvez por conta da guerra, talvez por conta dos atributos que ele possuía, talvez por conta dos afazeres que tinha como rei, ele negligenciou a sua família. E eu e você não podemos fazer isso, não podemos negligenciar nossos filhos, nossas filhas, não podemos negligenciar o papel primordial que Deus nos deu de cuidar dos nossos. Para preservar, então, aquele que viria construir o trono, o seu filho Salomão não vai ser criado por Davi, mas vai ser preservado e guardado por Natã.
Natan, então, agora acolhe Salomão, prepara Salomão para ser o próximo rei que vai reinar mais tarde, num período extremamente conturbado, porque os outros irmãos, né, de Davi, os filhos de Davi, também querem tomar o trono, e mais tarde você vai ver uma grande rebelião dentro do próprio reino, que Salomão vai ter que agir com energia, junto com Natan, para poder debelar ali a sedição, a vingança, né, a traição, e poder unificar o trono para Salomão. Olha quanta coisa, né, Davi poderia ter evitado se ele fosse um pai mais presente. E a Bíblia vai mostrar que mesmo depois de Salomão, os filhos de Salomão também vão mais à frente dividir o trono, embora fosse uma sentença divina lá por causa do pecado dele com Batseba, em que a espada estaria na sua casa. Nós sabemos que Deus é misericordioso. Se Davi procurasse andar nos seus caminhos, se Davi procurasse ser um homem correto, nada disso tinha acontecido. Infelizmente, nós estamos num período em que as pessoas supervalorizam Davi. Davi foi um homem normal como eu e você. Davi é o símbolo de um homem que precisa se arrepender, precisa buscar a Deus. Eu e você também precisamos buscar. Bom, então com esses exemplos aqui de pais, né, que a gente vai aqui falar, entrar aqui no nosso tópico. Quando for no tópico 2, eu vou falar exemplos de filhos também. Então fica com a gente aí que tem coisa boa. Introdução. Relacionamento entre pais e filhos tem sido um drama da sociedade, mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudanças. Esperamos que esta lição seja mais um canal de bênção para pais e filhos. E aqui, né, esse desejo é muito interessante, que realmente nós possamos, que essas revistas tenham sido abençoadas e abençoadoras para nossas igrejas. 1. Atribuição dos pais. As atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes, direitos e deveres que estão ligados a um cargo ou certas autoridades no exercício de suas funções. Aos pais competem alguns dos deveres, Efésios 6,4, que não podem ser repassados para terceiros, para a escola, para a igreja, para a creche ou ainda para a sociedade. Muitas das vezes nós terceirizamos. Você não pode terceirizar. A criação é algo que você não pode terceirizar. E aqui ele coloca, nós jogamos a culpa para a escola, falamos que a escola não está ensinando, os professores não estão ensinando, a escola está falida, o Estado está falido. Nós estamos terceirizando uma responsabilidade que é dos pais, né? Terceirizamos para a igreja. Não, o pastor não ensina, a igreja não cuida, não tem lugar adequado para ficar, a tia foi muito grossa com meu filho. A gente terceiriza, diz que meu filho está rebelde por causa da igreja, terceiriza para a sociedade. Não é culpa do partido tal, não é culpa de fulano de tal, é culpa da prefeitura, é culpa do Estado, é culpa do federal. Não, irmão, a família, é eu e você que temos que cuidar da nossa família. Então não terceirize a criação. A criação é algo que só pertence a você. Você é o responsável pela criação e não a outras pessoas. 1.1. Relacionamento com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, ser os mentores espirituais e provedores para os seus filhos. Então aqui está toda a importância, né, da não alienação parental, ou seja, o cuidado que os pais precisam ter, cuidar, amar, proteger, vestir. Tudo isso é um atributo materno, né? Os pais, de uma forma geral, precisam cuidar dos filhos, é uma responsabilidade. Infelizmente, nós temos visto que a família ela tem se deteriorado também por conta das relações que nós temos tido, por vez de uma gravidez também desejada, gravidez na adolescência, que tem causado não só o problema de crianças que têm vindo ao mundo, filhos de casais despreparados, como também pais extremamente despreparados para serem pais, de maneiras que não têm as condições mínimas para cuidar de uma criança. E é isso que nós estamos vendo na nossa sociedade atual. Agora, há parâmetros para isso. Deuteronômio 6:6-9, Efésios 6:4, Deuteronômio 6 fala do ensinar o menino no caminho, né? E Efésios 6:4, pais, né? Vós pais, que temos que cuidar dos vossos filhos, né? Vós pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criados na doutrina e demonstração do Senhor. Ou seja, são dois versículos que mostram para nós que existem parâmetros que o pai deve seguir, né? Isso é muito interessante aqui, o 6:4 de Efésios, porque fala, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos.
Muitas vezes os pais provocam a ira nos filhos, né? E isso é muito interessante, porque outro dia eu estava dando aula aqui e eu falei, olha, essa geração, ela sempre quer saber o porquê, você tem que explicar o porquê. Alguém comentou, não, mas tudo tem que ter razão, tem que ter motivo. Não, você tem que dar. Para essa geração, você tem que explicar. Não existe o não porque não. Né? Não existe o não porque não. Tem que o não por causa disso ou por causa daquilo. Há de ter um motivo, né? Porque essa geração é diferente da nossa, ela quer saber. Então, isso muitas vezes os pais estão perdidos porque eles também não sabem por quê. Eles sabem que não, mas não sabem por quê. Ah, por que não pode isso? Não, porque não pode. Não, mas está na Bíblia. Aí gagueja. Não pode. E aí você começa a criar nos seus filhos uma ira, às vezes você, porque é o estilo de pai permissivo demais, ou um pai violento demais, ou um pai que muitas das vezes é crítico demais, um pai que às vezes é ignorante demais, tudo isso vai provocando a ira nos filhos. E os filhos irados, então, o que acontece? Eles não se sujeitam mais aos pais, eles não querem mais obedecer aos pais, ele não vê a figura do pai como pai. Vamos lá, se está gostando, deixa o like, dá o glória. 1.3.2, relacionamento com diálogo. Use a comunicação de forma correta. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver o problema, esclarecer dúvidas e dar ensinamentos. Use de forma clara e objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. Diálogo. Conversar é fundamental. Nós perdemos essa capacidade de dialogar. As pessoas não conversam mais. Talvez por conta das relações, das questões aí da informática, das relações agora que são colocadas agora, da mídia, nós perdemos esse contato face a face, a possibilidade de poder conversar. Tem famílias que só conversam até mesmo pelo WhatsApp. Quantas vezes uma casa grande, uma casa muito grande, você se pega, às vezes, passando uma mensagem WhatsApp para alguém que está do teu lado, num cômodo do lado. Já aconteceu isso com você? Às vezes acontece comigo, eu estou passando um zap para minha própria esposa, estou passando um zap para o meu próprio filho, mas a gente está dentro de casa. Como pode isso? A gente está perdendo esse contato, esse olho no olho. Mas nós precisamos resgatar esse diálogo. O diálogo, como eu falei semana passada, é dialogar. É duas pessoas que conversam, é falar, é ouvir, é a escuta atenta, que eu falei semana também retrasada, sobre você sentar-se e ouvir. Eu quero saber o que você pensa, eu quero entender o que você está passando, eu quero me conectar com você. Se você, pai, não fizer isso, mãe, não fizer dessa forma, você não vai se conectar com essa geração. E uma das coisas que tem mais acontecido é a desconexão entre gerações. As gerações não têm se conectado porque nós não temos sabido mostrar, né, falar, conversar com a geração que está chegando agora. Nós só criticamos, eles não têm Deus, eles são diferentes, eles cantam diferente, isso não é hino, isso não é culto, por que faz isso? Para que cantar de batendo palma? Para que dançar? Não, isso não é de Deus. A gente começa a botar tanta coisa, tanto empecilho para que os jovens virem a Deus, né? E às vezes, ao invés da gente construir pontes, a gente está fechando a porta. E talvez nós, muitas das vezes, estamos fechando a porta do diálogo com o nosso filho. O melhor amigo do filho é o pai, o melhor amigo da mãe é a filha. Há de se ter um diálogo importante sobre isso. Quando você não estabelece esse canal, quando você não estabelece essa conexão, ele com certeza vai procurar outras pessoas para se conectar. Você tem que ser a primeira mãe, você tem que ser a primeira pessoa para saber com quem sua filha anda. Se ela se perder, se ela tiver um relacionamento fora, você precisa saber disso, você precisa estar atenta com isso. Não adianta você fechar os olhos como Davi. O fato da gente fechar os olhos como Davi não impede que as coisas aconteçam. Estamos fazendo como o gato, né, que se esconde e deixa o rabo do lado de fora, como se nada existisse. Ou seja, você fecha os seus olhos como num passo de mágica, aquilo não existisse mais, você vai abrir os olhos e nada, não está mais ali. Não, quando você abre os olhos, aquele problema já aumentou. Então é importante o diálogo. Você tem conversado com seus filhos, você tem passado tempo com eles, você tem gastado tempo com eles, usado, investido tempo, na verdade não é gastar tempo, é investir tempo com a sua criança, conversar com ela, trazê-la para si, ou você tem afugentado, você tem criticado, você tem jogado na escola e achado que a escola é que vai formar. E esse é o nosso problema.
1.3, relacionamento sem maus tratos. A lei da palmada não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra os maus tratos dos pais, espancamentos e violência doméstica. Inclusive, não é lei da palmada, né? Tem um nome certo para essa lei. Esse é o nome popular que ficou jocosamente falado como lei da palmada. A lei da palmada, ela não evita, ela não foi feita, não foi criada para você não educar seus filhos. Outro dia eu ouvi alguém falando, agora não pode mais corrigir os filhos. Quem disse que não pode corrigir os filhos? Você ouviu isso no Zap, alguém mandou alguma coisa para você, você acaba recompartilhando. Não pode mais, que você vai ser preso. Quem disse isso? Nunca aconteceu. A lei da palmada é para evitar abuso. A lei da palmada é a lei para evitar que os pais espanquem os seus filhos. E ela é necessária, porque infelizmente a violência doméstica ela é grande no Brasil. A criança, muitas das vezes, ela sofre a violência dentro da sua própria casa. Não é raro pais ou mães matarem seus próprios filhos. Não é raro padrastos abusarem das suas filhas. Não é raro, das suas enteadas, no caso. Não é raro essas pessoas que deviam proteger, muitas das vezes elas são as primeiras a violentar. A lei é clara sobre isso. Então você não pode bater num filho, espancar o filho, até sair sangue. Você não pode bater no filho até machucar de forma violenta uma criança, não pode espancar uma criança, não pode fazer isso. Isso não é educação. Corrigir não é bater, corrigir é chamar a atenção. Então essa lei não impede que você corrija seu filho, que você brigue com seu filho, que você coloque de castigo, né? Que você chame ele duramente a atenção. Não, ela pelo contrário, ela protege a criança daqueles pais que são abusadores. Então, os pais deverão ensinar os filhos com amor e ouvir, aceitar o sim e o não. Mostrar a eles que na vida não se pode fazer somente o que se quer, nem tudo o que se quer. Quem faz tudo o que quer envergonha seus pais. Deseja ter tudo o que quer é uma ilusão perigosa. Os pais devem ensinar aos filhos que nem tudo que se acha bom se deve fazer e nem tudo que se acha bonito é legítimo, nem tudo que é lícito convém. Que é a história de Absalão. Absalão queria tudo, queria tantas... Ele era uma criança sem limite. A falta de limite dele faz com que ele queira as mulheres do pai. A falta de limite dele faz com que ele queira usurpar, tomar o trono, a coroa do pai, o cetro real passar para sua mãe. Porque essa geração precisa de alguém que diga não, de alguém que diga limite. E infelizmente, né, se você for uma pessoa que imponha limite, se você for uma pessoa que diga não, você vai ser mal visto, você não vai ser querido talvez, você talvez seja, mas lá na frente eles vão te agradecer, lá na frente eles vão dizer obrigado por ter dito não, obrigado por ter me ensinado os limites da vida, porque é em casa que você começa a galgar, né, esse sentimento do que é certo e do que é errado. Então, é importante você impor esse limite, é importante você ser firme, mas sem violência. Existe uma diferença entre firmeza e violência. A violência é quando você não tem mais recurso, você não tem mais argumento, e você então grita, você então se exaspera, ou você parte para a violência física batendo, porque não há mais argumento. Ser firme não. Ser firme você tem argumento, você se coloca, você fala, sem gritar, sem escândalo, sem bater, sem colocar a mão. Você diz não é não, e você explica aquilo. Quando você explica isso, porque não, você impede que aquela criança desenvolva raiva, o adolescente desenvolva raiva de você, que é para os pais não provoqueis a ira dos seus filhos. Porque nada pior do que alguém te dizer uma coisa que não pode fazer, mas não explicar o motivo. E quando você diz não faça isso, isso faz mal, esse caminho é um caminho de morte, isso vai ser ruim para você mesmo, mas na frente você vai ver que não vai dar certo. Eu já caminhei por onde você está caminhando, eu vi que essas coisas são erradas e eu quero ensinar você da melhor forma. Então a criança começa a entender o que são limites. E é curioso, porque quando uma família ela é estruturada dessa forma, a igreja também recebe essas pessoas. Pais sem limite, pais permissivos, crianças sem limite, a igreja se transforma numa maior confusão. Se você agora
aula, está querendo nos ajudar, vem aqui fazer o nosso curso de professor de escola bíblica dominical. Você vai aprender como fazer um plano de aula, como dar uma aula abençoada, como fazer uma boa introdução, como a gente faz aqui, como montar uma escola bíblica dominical. Você não pode ficar dando aula sem nunca ter se preparado, e tem certificado, você vai aprender a fazer, baixar o seu próprio plano de aula, muito conteúdo enriquecedor para você estar comigo, tá lá no nosso site, ainda pode tirar dúvida, entrar lá, conversar, mandar pergunta, eu sempre respondo. Não deixe de se inscrever hoje, aguardo você lá pela Hotmart. 2. Funções dos filhos. A função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Biblicamente, os primogênitos sempre tiveram em seus cargos a responsabilidade de cuidar do restante dos irmãos. O filho mais velho deveria tomar o lugar do pai na falta e seria assim. 2.1. Os deveres dos filhos em relação aos pais. Os filhos têm obrigações a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados que são intransferíveis. São deveres sociais, financeiros, de amparo, cuidados especiais, de presença, de gratidão eterna por aqueles que o geram. Isso é muito interessante, muita gente não sabe, mas perante a lei os filhos são obrigados a tomar em conta dos idosos. No Estatuto do Idoso está lá previsto que aquelas pessoas que estão com ele são as pessoas que são responsáveis. E esses responsáveis, né, são os próprios filhos. Então isso é interessante na jornada da vida, né? Em um momento você é filho e alguém é o responsável por você. Mas mais tarde, quando essa pessoa envelhecer, você continua sendo filho, mas essa pessoa que era o teu responsável passa a ser agora alguém que é tutelado por você. Então, a obrigação dos pais, dos filhos, é cuidar dos pais, amparar os pais na velhice. E isso é muito interessante, porque muitas das vezes os pais, a geração que está aí, a geração de 35, 40 anos aí, não vou dizer 40, 55 anos, é uma geração que foi criada para dizer assim, não, meu filho, não vou depender do meu filho, né? Meu filho vai ser independente, vai viver sozinho, vai viver a vida dele, eu não vou depender dele. Só que esqueceram de ensinar para o filho que a vida é um eterno retorno. Nós criamos os filhos só dando coisas, sem ensiná-los a obrigação de entendimento de que tudo que a gente dá, a gente vai receber de volta. É claro que você, como pai, como mãe, não vai fazer nada pensando, nós não fazemos nada pensando em receber, mas as crianças, os jovens e adolescentes precisam entender que o que eles recebem hoje vai ser retornado amanhã. Se você investiu no curso da sua filha, se formou em médica, se você investiu no seu filho que é engenheiro, é professor, é doutor, se é um advogado, ou enfim, é uma pessoa que é um empresário de sucesso, nada mais justo que agora, no final da sua vida, ele o ampare, ele cuide de você. Mas não é isso que nós vemos. Muitas das vezes eles jogam no asilo, não querem cuidar. E é interessante que quanto mais filhos, às vezes é pior, porque fica aquele jogo de empurra, né? Quem é que vai tomar conta da mamãe? Quem é que vai tomar conta do papai e tal? Quem vai trocar a fralda? Tudo isso. E aí fica aquele jogo de empurra. Ninguém quer tomar conta de ninguém. Mas lembra que eu falei para você semana passada, né? Que a melhor coisa que você pode deixar é o patrimônio, é o quê? É o respeito, é a moral, né? O cuidado, porque mesmo depois que você for embora, eles vão se lembrar de você, não vão ficar doidos para matar você, para ficar com a sua herança. Eita! 2.2. A consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender os conselhos dos pais sem retrucar. Tem os filhos, né, que eles tudo reclamam. É o mal dessa geração, tudo reclama. Vai fazer isso, reclama. Vai fazer aquilo, reclama. Não tem nada que ele faça que ele não reclame. Na verdade, os psicólogos têm mostrado que isso é uma questão natural. Todos nós fomos assim. Só que nós, quando nos tornamos em pais, muitas vezes nós esquecemos que nós fomos filhos. Nós nos esquecemos que aquelas coisas que nós fazíamos com nossos pais são as mesmas coisas, anote isso, que nós fazemos com nossos pais, é a mesma coisa que nossos filhos farão conosco. Então, quando eu vejo uma criança mal criada, abusada, eu fico vendo ela depois como pai e é interessante como isso se repete. Porque geralmente são pessoas sem limite e quem não tem limite não consegue dar limite ao outro. Então, quando eles têm filhos, eles não conseguem lidar com os filhos. Aí falam, com 10 anos, fala assim, meu filho tem 10 anos, não consigo lidar com ele. Meu filho tem 7 anos, é impossível, ninguém consegue controlar. Como é que pode? Como é que uma mãe pode dizer que não consegue controlar uma criança de 7, de 10 anos? Está falida a família, está acabada a família. Por quê? Porque não impôs limites. Essa geração, nós somos assim, né? Nós retrucamos, nós falamos, não fazemos nada sem reclamar. É fase, vai passar.
Todos os adolescentes passam por essa fase. É a fase do questionamento, é a fase de tudo quer saber, é a fase que se acha melhor do que os mais velhos, é a fase. Aprenda a lidar com isso. E você que é adolescente, que é jovem, mas a revista aqui não é para jovens, por isso que eu estou mais direcionando para a paz, né? Porque não é para jovens. Mas se fosse falar com os jovens, era dizer, olha, isso é você precisa aprender a lidar com isso. Quem é mais velho viveu mais, sabe mais, entende mais. A nossa sociedade, ela tem um problema. Ela não respeita os idosos, né? Ela não respeita os idosos. Diferentemente, por exemplo, das sociedades africanas, onde o idoso é supervalorizado, né? Uma pessoa que envelhece é supervalorizada. Uma pessoa é valorizada pelas cicatrizes que tem no rosto, pelas rugas, né? Ela é valorizada pelos cabelos brancos. A Bíblia mesmo fala sobre isso, sobre as cães, né? As cães são cabelos brancos. É sinal de velhice, mas é sinal que viveu, é sinal de experiência, é sinal de que sabe o caminho, é sinal que já passou por ali. Né? A nossa sociedade despreza tanto que as mulheres, mulheres não, de uma forma geral, também não é só mulher, homem também, não querem as rugas, não querem envelhecer, não querem mostrar as marcas do tempo. Fazemos de tudo para esconder o cabelo branco, né? Pintar a barba para não aparecer, botar botox para não ficar ruga, fazer lipo de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque a gente não consegue lidar, a sociedade de consumo não consegue lidar com a velhice. Mas a velhice é linda, porque a velhice é a experiência, a velhice é o melhor momento da vida, é o momento da sabedoria, é o momento daquele que já viveu. Como nós vivemos nessa sociedade, os jovens não valorizam, e é por isso que eles não aceitam, que eles não respeitam, que eles não querem, que eles não veem a velhice como algo, como um valor. Eu vejo outro dia, quantas vezes você vê numa condução, a criança está sentada e idoso está em pé, adolescente está sentado e uma senhora está em pé, né? E quantas vezes a própria senhora bota o neto para sentar, né, no lugar dela, que é um lugar especial. Então a gente vê que a sociedade, de uma forma geral, ela vai na contramão daquilo que é necessário. Mas os filhos devem ser obedientes aos pais, devem estar de acordo com os pais, devem ser e ouvir os mais velhos, aprender a ouvir, como na sociedade africana, respeitar os idosos, porque eles viveram um pouco mais, mesmo que você não concorde, mesmo que ele não aceite, mas aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir é fundamental. E o exemplo de filho que ruim, o mau exemplo é Sansão. Sansão, eu tenho uma mensagem que eu chamo Sansão, coração de malandro. Porque Sansão, ele pensa que é esperto. Sansão é o tipo de filho que vem de um casal, né? Casal de pessoas de Deus mesmo, que depositam muita expectativa nele. Ele é um nazireu, alguém com propósito, com chamada, não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo. Deus tinha algo na vida de Sansão, nasceu debaixo de promessa e ele fez tudo o contrário. Sansão o estilo daqueles filhos que fazem tudo ao contrário. Você conhece alguém assim? Faz tudo ao contrário. Você fala vai para a direita, ele vai para a esquerda. Você fala vai para cima, ele vai para baixo. Você fala vai para tal profissão, ele vai para outra. Estuda isso, ele estuda outra. Casa com fulano, ele é todo diferente, né? É um péssimo filho. Sansão foi um homem que deu muito desgosto aos seus pais, né? E esse desgosto que ele deu aos pais retornou para ele em vida. Morreu de forma trágica e melancólica nas mãos de uma mulher, né, que o traiu. Então, Sansão é um exemplo de pessoas que têm muito poder, têm muita força, mas pouca cabeça, pouca inteligência. E o Sansão é o arquétipo do jovem, né? O jovem tem muita força, ele mata leão com uma jumenta, ele mata 1000 homens com uma jumenta, uma queixada de boi, né? Ele arranca os portões da cidade, ele arrebenta filisteu, mas tem cabeça, fraca, cabeça pequena, não pode ver uma mulher, não pode ver um homem, não pode fazer isso, é fraco no seu caráter, é fraco no seu pensamento, não tem firmeza, não tem propósito, não tem uma definição da sua chamada, não sabe quem ele é. Esse é o tipo de filho que a gente deve evitar, né? Que a gente não deve ser. Exemplo negativo de Sansão. Tá gostando? Tá gostando mesmo? Deixa o like aí, para agora, tudo que está fazendo, deixa o like, porque senão tu vai esquecer. Esse vídeo era para ter 1000 likes, era para ter 1000 comentários. 2.3, a gratidão dos filhos em relação aos pais. Gratidão é uma virtude, virtude é uma essência do bem, essência é um conjunto de qualidades que define quem é uma pessoa. Um muito obrigado mostra educação, com o tempo se esquece. A gratidão demonstra reconhecimento que fica para sempre.
O filho que é grato nunca esquece o que os pais fazem por ele. A gratidão é um sentimento que cria uma espécie de dívida, e uma dívida praticamente impagável. A gratidão deve ser algo espontâneo, de foro íntimo, porque parte do coração, não só da boca. Os filhos sabem que o que os seus pais fizeram por eles não foi esperado nada em troca, mas foi por conveniência, não foi por conveniência nem por interesses espúrios. Foi por amor, carinho e com imenso prazer, pelo fato de os filhos serem herança do Senhor. É uma recomendação bíblica ter gratidão em nossos corações. Então, os filhos precisam ser agradecidos. Agora, já que a gente não está falando com jovens, está falando com adultos, né? Quem ensina a gratidão aos filhos são os pais. Então é você que tem que entender e incutir na cabeça do seu filho ser grato. Seja grato ao seu pai. Ah, não, sim, não faz nada, não faz mais do que sua obrigação. Eu não pedi para nascer. Aí ele falou assim, eu não pedi para nascer. Quem disse que não pediu para nascer? Todos nós que nascemos porque nós lutamos para nascer. Dos milhares de espermatozoides, só você vingou. Então você pediu, você lutou. Você podia ter morrido, você podia não ter nascido, mas você nasceu. Lá você nem sabe, mas você no teu inconsciente lá, você já lutava. Seu espermatozoide, que foi o que gerou você, no encontro com o óvulo, já estava lutando. É a briga, é a luta pela vida, a luta pela sobrevivência. Assim que nasceu, chorou, estou com fome, estou lutando para viver. Então essa história de que eu não pedi para nascer é conversa fiada. É o que essa garotada usa para poder, não, eu quero, me dá, eu mereço, não merece nada, você tem que conquistar. Por isso que os pais precisam ensinar a ser grato. Ensina a ser grato a Deus. Agradeça pelo sol, agradeça pela chuva, agradeça pelo ar, agradeça pela comida que come, agradeça pela roupa que veste. Ah, mas foi Deus? Não, foi Deus, mas seu pai que trabalhou. Isso tudo tem um preço. E isso é muito importante porque a gente vive numa sociedade de consumo tão complicada que as coisas não têm mais preço. Então, a gente não entende e, por exemplo, você dá coisas a uma criança que ela não tem capacidade nenhuma de gerir aquilo, né? Não é simplesmente você tem dinheiro e dá, você não ensina o valor que aquilo tem. A pessoa deveria conquistar aquilo, deveria trabalhar. Então ensina a ser grato. Ser grato aos pais é a primeira coisa que ela deve ser grato. Primeiro a Deus, segundo os pais, depois aos seus professores, o que seus professores lhe ensinaram a saber, depois os seus líderes, seus pastores, né? Depois a sociedade, depois aos mais velhos. A todos nós devemos ser gratos, porque a gratidão, ela abre as portas do céu. Ensina a ser grato. Depois de crescido, é muito difícil uma pessoa aprender. Por isso que cabe aos pais, desde o início, na sua formação, ensinar a gratidão. O obrigado, o por favor, o me desculpe, as palavras mágicas que abrem portas. E abrem também as portas do céu. E você também pode fazer curso de liderança, curso de teologia, curso de capelania, curso também de juiz de paz, curso de obreiro. Tudo esses cursos que estou falando agora não é pela Hotmart, é EAD, é o ensino à distância, mediado pela internet. É no nosso site, Centro de Estudos Boa Semente. Já somos uma escola. E aí você está esperando o quê para vir estudar comigo? EAD. Você pode também tirar a dúvida também, tá? Mas é tudo online. Você faz no descanso da sua casa, assiste às aulas no seu celular, no seu tablet, no computador, né? Na Smart TV, aonde você estiver, quando você estiver, e você faz no seu tempo. Conteúdo riquíssimo, eu te garanto que você vai gostar muito do curso. Tem até aprendizado, tem até avaliação, tá? O negócio não é de qualquer maneira não, é um curso EAD show. E você tem certificado no final. O link está aqui embaixo, vem estudar com a gente, escolhe qual curso que você quiser, que com certeza você não vai se arrepender. E também tem teologia também para você que já fez o IB, ou você que não tem IB onde você mora, enfim, ou não é obrigação ter um curso do IB, você pode também fazer o nosso. Se você já fez o IB, faz esse também, porque o saber não ocupa espaço. Nós temos o básico, o médio e o avançado de teologia. Lembrando que são cursos livres, né? São cursos que não precisam aí da autorização do MEC para funcionar, mas são cursos que têm muito conteúdo e vai fazer você crescer bastante. Vamos para o tópico 3. 3. Deveres compartilhados, pais e filhos. Malaquias 4,6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não é somente algo maravilhoso, grandioso, extraordinário, mas também sublime, transcendente e divino.
O profeta diz o objetivo de reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmas. Então, agora nós vamos casar os dois, né? Vamos trazer os pais, vamos trazer os filhos e vamos unir. 3.1, relacionamento com amizade. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos, né? Sempre frisa isso, né? Eu quero ser amigo. Não, mas antes de ser amigo, você é pai. Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas não tem coisa mais saudável do que a amizade e intimidade entre pais e filhos. Poder abraçar, brincar, guardar segredo, tirar dúvida, pedir conselhos, experiências, isso é muito lindo. A amizade dos pais é benéfica para os filhos contarem os seus segredos e suas dúvidas, as suas dificuldades e não serem só disciplinadores, pois se os pais não derem ouvidos ao mundo, ditará o que eles devem fazer. Então é isso, manter o diálogo aberto, né? E tem algumas coisas também que eu acho interessante a gente frisar aqui, né, que são 5 maneiras de você ser um bom pai, né? Ensine os seus filhos a fazer boas escolhas. Está em Provérbios 26:6. Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se esquecerá dela. Então você ensina a fazer escolhas. Isso é autonomia. Não é você que tem que dirigir tudo, não é você que tem que escolher tudo. Claro, enquanto ele não puder, enquanto ele não tiver maturidade, é função sua fazer isso, escolher. Uma criança pequena não tem maturidade para escolher o que ela vai comer, o que não vai comer, se ela vai comer feijão ou não vai comer feijão. Uma criança com 5, 6 anos não sabe o que é brócolis, o que é alface, o que é não. Ela não tem maturidade para escolher, mas quando ela tiver, ela vai fazer isso. Mas até então é você que escolhe. Mas ensine a ter autonomia para que um dia ela mesma possa se fazer escolha. Para que mais tarde, depois de casada, ela não tenha que ligar para perguntar a ela o que tem que fazer para o marido, né? O que roupa tem que vestir, que casa tem que comprar, ou profissão que tem que ter. Por quê? Porque você ensinou a fazer a escolha. Quando você ensina uma criança a fazer escolhas, um jovem a fazer escolhas, é só você aguardar, porque ele vai fazer, deverá fazer as escolhas corretas. Uma coisa também interessante também, comunique-se abertamente. A gente está falando sempre sobre isso, né? Abra essa comunicação, pergunte aos seus filhos como eles estão se sentindo e procure estabelecer uma conversa aberta. Os filhos precisam se sentir seguros para poder falar, tanto dos assuntos cotidianos quanto de assuntos difíceis de falar, como namoro, pornografia, álcool, sexo, dinheiro, menstruação, tudo isso são puberdade, tudo isso são pontos importantes, virgindade, são temas que não são fáceis, mas você precisa abrir um canal aberto para que seus filhos entendam que é possível falar, é possível ouvir, que você vai ouvir sem antes criticar. Número 2, também você pode, número 3 na verdade, né, e também você pode convidar o Espírito para estar em seu lar. O Espírito Santo tem que estar presente. Deus tem que estar presente na sua relação. Sabe o que eu fazia com meus filhos? Eu sempre, à noite, né, depois que eles dormiam, eu ia lá e orava, botava a mão sobre cada filho, orava, entregava nas mãos do Senhor. Eles nem sabiam, porque se eles estivessem acordados, eles não iam gostar. Se adolescentes botassem a mão neles, eles não iam gostar. Daí ele falava, pai, você está aqui, que não sei o que, sei que lá, chato, mas ia falar. Então eu esperava eles dormir, depois ia lá e colocava a mão, falava, Senhor, é teu, é tua, toma conta, abençoa, né, dá um futuro brilhante, não deixe de abandonar, que seja uma pessoa de bem na sociedade. Então, o Espírito Santo, Deus, tem que estar presente na relação entre pais e filhos. Deixe que seus filhos resolvam seus próprios problemas. Ajude seus filhos a aprender a crescer, ensinando a tomar boas decisões. Quando as consequências forem menores, deixe que seus filhos escolham por si mesmos. Pode ser difícil deixar os filhos tomar as rédeas, mas deixe-os aprender por experiência própria. Resista ao desejo de ajudar e deixe que seus filhos cometam seus próprios erros. Depois você pode, com amor, ajudá-los a aprender com seus próprios fracassos. Quando seu filho fizer uma escolha errada, seja consciente com as consequências, consistente com as consequências. Estabeleça por sua família, mas transforme consequências. Seja consistente com as consequências estabelecidas pela sua família, mas transforme isso em uma oportunidade para ensinar. Ajude seu filho a identificar o que aconteceu, analise o que contribuiu para o resultado e debata o que ele poderia fazer melhor na próxima vez. E demonstre amor aos seus filhos, não importa o que aconteça. Ou seja, mesmo que dê tudo errado, mesmo que nada funcione, continue amando. O seu filho será sempre seu filho. Pode acontecer o que acontecer, você pode não gostar, pode abandonar, você pode botar para fora de casa, mas filhos sempre serão filhos.
Vamos lá. Relacionamento com compreensão. Conflitos entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar de tomar uma coisa normal, ou seja, rotina. São gerações e culturas distintas, são transformações acadêmicas desiguais, mesmo tendo DNA. São personalidades diferentes, cada um viveu uma época, como eu falei para você, né? E os avanços tecnológicos foram muito acentuados, então nós ficamos meio que para trás. Os filhos precisam entender que muitos pais nunca chegaram a se sentar num banco de faculdade e na geração deles ainda não havia chegado aos aparelhos eletrônicos de última geração. Os pais também precisam entender os filhos que já chegaram brincando com celulares, computadores e outros equipamentos sofisticados. Por isso se busca a compreensão e o respeito mútuo na maneira de pensar, de ver e julgar. 3.3, relacionamento com perdão. E nesse 3.2 aqui é muito interessante que o filho ele entenda que os pais são de outra geração, tenha paciência, né? E que os pais estejam abertos a aprender também. Porque quando os pais também falam, eu não quero saber disso, eu não quero saber de informática, eu não quero saber de nada, eu não quero aprender nada, você está se fechando também para o novo. Você está perdendo uma oportunidade ali de abrir um diálogo. Aqui, ó, me ensina aqui a mexer nesse WhatsApp que eu não sei, eu tenho que entrar no canal do pastor Júlio César, eu não sei. Me ensina aqui a fazer aqui um trabalho no Boa Semente, né? Se inscrever no Boa Semente, mas eu não sei. Minha filha, minha neta, me ajuda aqui. Quando isso acontece, quando você faz isso, está abrindo um diálogo, está abrindo um canal, está mostrando que você está aberto para aprender, está dando uma lição grande na criança ou no jovem que está ali. E está estabelecendo um contato, uma porta ali está se abrindo. Não você chegar, você não gosta disso, a internet não presta, é tudo do diabo, a minha mente não é para isso não é de Deus, isso está se afastando o nome de Deus, aí você não vai ganhar, o seu filho não vai ganhar a sua filha. E você que é jovem, tenha paciência, porque nós somos do mundo, né, analógico, né? Nós não somos do mundo nem digital, nós somos do mundo analógico, do mundo que não tinha internet, não tinha nada disso. Então, essa rapidez, essas coisas, o mundo hoje é mais rápido, mais ágil, as coisas são mais rápidas, né? E para nós, né, no caso, eu já estou chegando aí os 50 a mais, então isso é muito diferente, é uma forma, é um outro mundo, é um outro momento. Então os jovens também precisam ter essa dinâmica de entendimento com os idosos e poder trocar informações, porque é nisso que nós crescemos. É a praticidade, a mobilidade, a força do jovem e a experiência, né, a cadência e a sabedoria dos idosos que vai ser o sucesso de uma família. 3.3, relacionamento com perdão. Sempre nos relacionamentos, sejam eles em família ou fora dele, há divergências e desapontamentos que podem ferir um dos lados ou ambos os lados. E haverá necessidade de perdão, pois não tem como estar juntos e ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de casa, se não houver o perdão e a reconciliação entre os membros da família. Não podemos deixar que a falta de perdão gere raiz de amargura, né? E aí fica assim, quantos pais não falam com seus filhos, quantos filhos estão tempo sem falar com seus pais? Isso só gera desânimo, tristeza. E depois que o inimigo planta essa semente da amargura, ela se enraiza e ela cresce, fica muito mais difícil. A Bíblia pede que os filhos honrarem e respeitarem os pais e pede para que os pais não irritem seus filhos. Mas isso normalmente foge do nosso controle, pois somos humanos. Sempre queremos que os nossos filhos nos peçam perdão, mas esquecemos que nós também erramos e nunca curvamos ao nosso erro. Isso é muito lindo também que ele falou aqui, né? Achar que só os filhos têm que pedir perdão. Às vezes o pai também tem que reconhecer, a mãe tem que reconhecer, eu errei, porque quando você fizer isso, vai estar dando uma grande lição aí para os filhos aí, né? Mostrar que não, papai também erra, mamãe também erra e mais, é capaz de se reconciliar, é capaz de entender, é capaz de pedir perdão. Conclusão: a qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável e harmoniosa à medida que aplicam os conceitos bíblicos, vivem uma vida de amor e intimidade com Deus e se comprometem com o reino de Deus. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Um beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.